Excelente momento para ler o texto bíblico de Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, vou esperar os irmãos encontrarem. Mateus 5, do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem gosto, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meu irmão, eu quero convidar você, mesmo você que está acompanhando o culto pela internet, a concentrar a sua atenção no objetivo de Jesus Cristo a nos dar esta palavra. Jesus, no Sermão da Montanha, ele vem descrevendo assim o caráter do cidadão do reino. E neste momento ele está trabalhando com a possibilidade de um homem e uma mulher do reino não viver de acordo com o reino. O sal ser insípido, ou a luz estar num lugar indevido. Porque é muito possível que você creia em Jesus, que você saiba muito de Jesus, que você escreva muito de Jesus na internet, mas você seja um sal sem gosto, uma luz que não brilha em lugar algum. Então eu convido você a não ficar olhando a palavra como mera curiosidade, mas como a palavra de Deus sobre a sua vida. Irmãos, eu estou com um texto na mente, eu estou aqui coçando o dedo porque eu preciso lê-lo. Esses dias eu estava lendo a palavra em Provérbios, e eu queria ter pulado um versículo, mas não deu. Esse aqui, ó. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. E eu, como um pregador, quando leio essa palavra aqui, falei, Deus é comigo, eu sei. Irmão, eu quero ter a sabedoria para ministrar a palavra segundo o Espírito ministra. Não vamos fazer jogos pessoais, mas você também tem que pedir a Deus a sabedoria para ouvir a palavra segundo o Espírito e sem jogos pessoais. Se é sério que o pregar não pode acrescentar nada, você também não pode distorcê-la ao ouvir. E quem não sabe ouvir Deus não sabe viver. E quem quer aprender a viver tem que aprender a ouvir. Jesus começa um sermão, o Sermão da Montanha, falando sobre vida bem-aventurada. E logo ele dá um alerta. Não adianta vida bem-aventurada só no papel, tem que ser na prática. Então, como o texto que nós temos diante de nós é um texto muito importante, muito conhecido, mas muito importante, vamos olhar para ele com uma pergunta muito séria. O que é que as pessoas precisam ver em nós, para que elas percebam em nós a glória de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus?
Quando as pessoas olham para a igreja e olham para a sua vida, porque tem muita gente que gosta de escrever e falar sobre a igreja, e nós precisamos aprender a falar sobre o eu, igreja. O que é que as pessoas precisam sentir e ver quando olham para você? Mas você já sabe o que é que elas sentem e veem em você. Mas você precisa saber o que Cristo quer. Nós não podemos ser iguais ao mundo, nós já sabemos. Essa noite nós vamos querer saber da palavra de Deus. O que é que eu preciso mostrar a este mundo? Para que eu mostre ao mundo o Deus a quem eu sirvo. Feche os seus olhos mais um instante, irmão. Vamos orar. Nosso Pai, o que nós precisamos nessa hora é que o Senhor não nos poupe de ouvir a Tua voz, porque nós queremos sim ouvi-la e aprender. Senhor, não temos medo da Tua palavra, porque a Tua palavra é amor para conosco. Ajuda-nos a ouvi-la da mesma forma, com amor, para que ela nos transforme o coração. Senhor, dirija a pregação essa noite e fale a todos nós, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, as pessoas estão falando da igreja, todos os lugares. A igreja evangélica, a igreja de Cristo, o povo de Deus. E você sabe muito bem que há um certo descrédito. Talvez por causa da falta de uma influência positiva da igreja. Para muitos, a igreja é até desnecessária. É lógico, o Senhor disse que o mundo iria odiar a igreja. Então não me espanta que o mundo não tenha muito prazer em falar dela e fale contra ela. Mas me estranha muito que até mesmo crentes não conseguem ver na igreja a importância que ela tem como corpo de Cristo. Conseguem falar sobre a igreja como se igreja não fossem. Nós precisamos rever estas coisas. Porque quanto ao mundo dar descrédito à igreja e dizê-la fraca, acusá-la de ser pobre ou qualquer coisa deste tipo, tudo bem, irmãos. Mas nós não podemos perder a noção do quanto Deus quer usar a sua igreja. E ela não vai usar você isolado do corpo. Ao contrário, Ele irá usá-lo na medida em que estiver inserido no barro chamado igreja, do qual Ele está fazendo um vaso para a sua glória. Hoje, irmãos, vamos aqui refletir sobre a igreja. O reflexo da igreja sendo útil a este mundo tem que ser um reflexo muito mais do que de uma sociedade humana. Tem que ser o reflexo de um povo que tem um Deus vivo e verdadeiro. Então eu quero mesmo convidar você a tirar estas armas que estão apontadas para a igreja e se ver lá. E dizer assim: hoje eu não quero aprender como os outros devem ser igreja. Eu quero aprender a ser igreja. Começa olhando o verso de número 13, quando ele diz: vós sois o sal da terra. Jesus está trabalhando com a ideia de que a terra precisa disto. Quando pessoas olham para a igreja,
Elas têm que sentir, elas têm que perceber, elas têm que ver que a igreja tem um modo, uma qualidade de vida superior, que causa diferença. Jesus chega e faz uma afirmação, lógico. Ele vive numa terra, a terra da Palestina, tinha rochas de alta salinidade. Não à toa o Mar Morto ali nas proximidades, era um lugar onde a água era tão salgada, mais salgada que a água do mar, densa. Jesus sabe que aqueles homens irão entender o que ele está dizendo. Ele fala: vocês conhecem a terra, não conhecem? Não conhecem esse lugar onde a gente vive? Não dá para ver, mas ele está lá. O sal está na terra. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está falando sobre a preservação do mundo, dos valores. Nós podemos deixar o mundo se destruir. Ele sabe fazer isso muito bem. Por mais que tenhamos tecnologia, por mais que tenhamos uma medicina avançada, ainda não encontramos um jeito de fazer os pais cuidarem dos filhos como deve ser, e dos filhos amarem seus pais, e das pessoas se amarem e se respeitarem. Nos lugares mais, entre aspas, civilizados do planeta, na Europa, o velho continente, há tanta maldade, tanto egoísmo. A igreja precisa ser o sal da terra. A igreja precisa estar invisível e presente, misturada a este mundo, de uma maneira que mostra esse mundo, quando olha para você e para a sua vida, quando olha para a sua família, que é possível uma qualidade superior no casamento, uma qualidade superior no modo como trabalha, no modo como trata as pessoas. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que os discípulos são este sal, mas Ele levanta uma questão. Ele diz: mas quando o sal perde o sabor, qual é a sua utilidade? Se você não encara isso como uma forma séria, por favor, encare isso com seriedade. Você pode saber fazer 1000 gracinhas com o Evangelho, você pode recitar versículos, você pode ter todas as boas histórias na ponta da língua, você pode ler muitos livros, mas a pergunta é: a sua vida é sal da terra? E a questão que Jesus levanta, ela é simples. Se vocês estão aí no mundo, e o mundo não consegue sentir diferença em vocês, para que serve a igreja? Isso aqui é algo muito importante. O Senhor Jesus Cristo está falando do reino. Se você voltar um pouquinho aí no verso de número 10, é: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus não vê problema algum na perseguição. Jesus não vê problema algum em que as pessoas se levantem contra nós. Jesus não vê problema algum que nos jornais eles ataquem o nosso caráter e digam que nós não somos bons para este mundo. Jesus não vê problema algum quando o mundo nos desafia. Ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, o mundo vos odiará como odiou a mim. Mas Jesus vê problema quando a sua igreja não tem caráter, não tem fibra para ser a igreja de Cristo, o sal da terra. Quando o homem de Deus não se levanta para cuidar de seus filhos como deve ser, com a palavra aberta. Isso preocupa Jesus. Jesus se preocupa quando nossas famílias não estão dando exemplo para famílias destruídas deste mundo. E ainda eu sei, tem crente que defende todo tipo de família. É mais fácil se aliar ao mundo, não é? É mais fácil a gente dizer: olha, eu não sei, temos que ser mais
politicamente corretos. Jesus se preocupa quando o sal não é sal. Para que serve? Eu acho que a figura que Jesus tem em mente são as estradas romanas. Havia grande quantidade de sal, e grande quantidade de sal ali naquelas regiões, sal impuro. E então os soldados romanos que não tinham cimento, gente, saibam, cimento nem sempre existiu. Para unir pedras, usavam sal. Uma espécie de aglomerado que dava liga. E talvez Jesus tenha em mente essa figura das estradas romanas, que serviam para os cavalos, os camelos, os carros. Os carros, pensem que carros puxados por animais. As pessoas andarem, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. A realidade da igreja no mundo é a realidade do sal que está na comida. Você não vê, mas você sabe que ele está lá quando você sente o gosto. Jesus está falando de fazer da sua vida uma espécie de plataforma para dar um novo sabor a este mundo. É possível, irmão, porque a igreja foi criada com essa natureza influenciadora. É parte da natureza da igreja fazer a diferença. Hoje pela manhã, na aula de escola dominical, falei um pouco sobre isso, falando sobre como nós, cristãos, principalmente lá nos primeiros séculos do protestantismo no Brasil, fomos um povo que fez a diferença nesse país. Quando vários costumes, várias regiões foram transformadas, sem querer ir longe na história, depois você pode pesquisar, no oeste baiano, na região de Ponte Nova, onde cristãos, missionários chegaram, criaram hospitais, escolas que transformaram vidas. Mas não é, você pode estar pensando, o dinheiro dos missionários fez isso. Não! Eu conheci uma professora de mais de 90 anos, Rosa Oliveira Magalhães, que deu aula para o meu tio, que deu aula para minha mãe. Na mão de quem passou muita gente que foi levada ao Evangelho, porque aquela mulher foi sal da terra. Ela não ousou deixar a sua vida passar em branco, ela deu sabor. Foi perseguida, foi roubada, perdeu tudo o que tinha construído, e com mais de 90 anos falou assim, com mais de 90, Dona Rosa disse assim, vamos criar outra escola. Que está lá até hoje, para a glória do nome de Cristo. Isso é ser igreja. O sal não pode perder o sabor. Nós temos que mostrar a este mundo, e eles têm que ver em nós um padrão elevado, uma qualidade de vida superior. Superior, não do tipo, eu sou melhor que vocês, mas do tipo de quem sobe o degrau com Cristo, para ver a realidade num outro patamar, para a glória de Deus. Sobre isso você lê o boletim, acho que isso pode te ajudar, a mensagem do boletim. Aqui o culto faz propaganda do boletim também, tá? Mas olha o verso de número 14, Jesus muda a figura. Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo.
E aí ele faz uma declaração. Ele está dizendo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Para mim isso é importante, por uma coisa, ele está afirmando que a igreja foi criada, foi colocada por ele numa posição em que não é possível esconder. Irmão, Jesus não está dizendo, vocês conseguem enxergar aquela cidade? Ele está dizendo assim, ela está lá e todo mundo tem que ver. Jesus está partindo da realidade de que a nossa tendência é esconder, mas a igreja já está posta por Deus numa posição transformadora. Irmão, entenda assim que o poder que está na igreja não é da igreja, é de Cristo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Quando você deixar de se esconder, quando você deixar de se omitir, você fala assim, e agora o que é que eu preciso fazer? Só brilhar. Você está colocado na posição certa, porque foi Deus que te colocou. A cidade já está edificada sobre o monte. Olha só, o que Jesus está questionando é que talvez tenha gente tentando colocá-la debaixo do alqueire, num lugar escondido. Se você puder abrir em Lucas capítulo 14, eu acho. Deixa eu ver se é Lucas 14 ou 5, eu estou agora em dúvida. Lucas 14. Os versos... Não é isso não, irmãos, me perdoem. A parábola, já encontro para vocês. Está do lado direito no alto, já eu acho. Que dureza. É isso aí, Lucas capítulo, é isso aí não é nada disso aí, é Lucas 8, verso 16. Quem tem a Bíblia com Inário vai ver que é do lado direito no alto. Ninguém depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Eu fico perguntando por que é que crentes, que são como uma cidade sobre o monte, querem pôr a cidade na caverna, querem esconder sua fé, querem apagar sua luz. Deus se faz presente no meio do seu povo e a igreja reflete a luz dele. Luz poderosa para iluminar o mundo. O problema está em você e em mim. Quando nós preferimos esconder a nossa luz, eu não sei por que nos atrai tanto o modo de vida mundano, que faz a gente se parecer tanto com as trevas. Por que é que escolhemos tanto manter o coração fechado para a luz de Deus? Parece que temos medo. Acredito sim que seja falta de coragem. Então, para mim, irmãos, quando os homens olham para a igreja, esse texto está nos dizendo que a igreja precisa, eles precisam ver, eles precisam sentir em nós que temos coragem de assumir o nosso papel de igreja, custe o que custar. Quando aqueles irmãos lá no Iraque foram para a praia, prisioneiros do Estado Islâmico, e que lhes foi pedido que abandonassem sua fé, e eles reafirmaram sua crença em Jesus, e diante das câmeras foram decapitados, e o mundo inteiro viu essas imagens. O mundo viu a igreja cheia de coragem
para assumir o seu papel. Nunca debaixo do alqueire, nunca escondido. Não existe agente secreto de Cristo. Somos a cidade edificada sobre o monte. Com muito pouco de nós e com muito poder de Deus, poderemos fazer a diferença, irmãos. É que tem crente que não acredita na igreja. É porque ele também não sabe o que é ser igreja. A coragem para fazer a igreja brilhar é um compromisso que as pessoas precisam ver em nós. A omissão dos cristãos tem sido uma das marcas que fazem o mundo nos desprezar. Irmãos, eu gosto de ouvir entrevistas, tanto na TV quanto no rádio. Gosto de ouvir gente inteligente, não importa, não precisa ser crente não. E eu ouvi essa semana várias entrevistas assim, até aqueles pequenos programas de conselhos para empresários vou fazer propaganda, mas do Geringer, não fala rádio. E de vez em quando eu ouço e falo assim, rapaz, o que esse cara está dizendo eu já li na Bíblia várias vezes. Mas porque ontem eu ouvi uma especialista em comportamento humano, ela dizendo, se as pessoas se amarem mais, o mundo vai ser melhor. Fantástico! E ela está absolutamente certa. E a entrevistadora falou assim, nossa, ela não disse, eu nunca tinha ouvido isso, mas ela falou, sabe que você tem toda a razão, as pessoas estão tão egoístas, né? Ela falou, exatamente, o egoísmo está acabando com o nosso mundo, e eu achei fantástico. Mas não o show da vida, tá? Agora, por que não me chamaram para dar entrevista? Por que não chamaram você? Porque nós somos a igreja. Vocês podem dizer a mesma coisa? Eles nos desprezam, mas eles sabem que pregamos a verdade. Porque se tivermos a coragem de viver do jeito que a palavra nos ensina para viver, eles vão perceber que existe uma igreja no Brasil, que existe um povo diferente, e eles vão dizer, essa gente tem coragem, porque a gente faz de tudo, e eles não param de viver o padrão do reino de Deus. Em lugar de você ser um depreciador da igreja, daqueles que dão abraços aos outros, que dizem, ó, igreja é isso, aquilo, reveja a sua postura, porque essa é uma postura covarde. Porque a coragem que devemos ter é de ir para o meio da igreja, para levantá-la, para sermos luz, um na vida do outro, e não se omitir nisto. Porque ir para o lado de fora e dizer o quanto a igreja poderia brilhar é fácil, o difícil é vir brilhar junto. Corajosa é aquela irmã que mesmo doente e idosa sai da sua casa, pega um ônibus, custe o que custar, e vem cultuar a Deus. E o seu nome? Augusta Pereira. Luz do mundo, serva corajosa, não precisa ser grande, basta confiar que a cidade já está sobre o monte e ela brilhará. E no velório de Dona Augusta, que já está com Deus, os vizinhos dela, todos eles ali, vinham aqui para dizer o quanto aquela mulher era uma mulher de Deus. Porque brilhou. O que é que as pessoas vão dizer de você? Como era bom no trabalho, como era inteligente,
como jogava bem futebol, como amava o clube de coração, sem nomes. Deveríamos esperar que as pessoas dissessem: essa pessoa brilhou de uma luz que não tem neste mundo, uma luz diferente, e nós sabemos de onde ela vem. Vem de Deus. As pessoas precisam ver essa coragem em nós. Alumia todos que se encontram na casa. Esse é o objetivo. Viver diante dos homens. Viver para que as pessoas vejam nossa nova vida. E o último versículo parece trabalhar com a ideia de conclusão. Jesus, depois de questionar sobre estas omissões, o sal deixar de ser sal, ou deixar de salgar, a luz estar escondida, e ele então reforçar a necessidade do crente assumir o seu papel, ele diz assim, então, direto para os seus discípulos. Ele não quer deixar nas entrelinhas, ele não quer deixar um enigma para ninguém. Ele diz, agora é a vez de vocês, assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Irmãos, é preciso ser feito algo, se você diante dos homens não brilha. Se o que as pessoas veem em você nada tem a ver com Deus. Porque o que as pessoas devem ver em mim, pastor? O que elas devem sentir em mim? O que devem sentir na igreja e ver na igreja? Eles devem ver em nós a presença de Deus. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É para isso que somos sal e que somos luz. Para mostrarmos aos homens que existe Deus. Gente, tem tanta coisa por aí. Vamos discutir se Deus existe, se Deus não existe. O que as pessoas precisam é ver Deus em nós. Nós precisamos ensinar nossos filhos irmãos, nossos filhos não têm amado mais a igreja, e começa porque os pais também não amam a igreja. E nós queremos nos convencer de que o fato do nosso filho ser bem educado, não falar palavrão, que isso é tudo. Não é. Ele precisa resplandecer Deus, porque boa educação os ímpios também sabem dar. Ele é honesto. Como dizem os militares, sem novidade. Ser honesto é muito bom e necessário. Faz parte do caráter cristão. Mas nós somos mais. Nós somos filhos de Deus. Chama a minha atenção que Jesus não disse glorifiquem a Deus. Mas ele diz glorifique a vosso Pai que está nos céus. E no capítulo de número 5, no verso de número 48, ele diz assim, portanto sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. E quando os discípulos precisam aprender a orar, e ele ensina no capítulo de número 6, no verso 9, orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. E então Jesus está dizendo algo aqui. Jesus está nos mostrando que a igreja é uma amostra do reino celestial. Ser sal e ser luz é trazer um padrão novo,
um padrão de vida eterna, para este mundo caído, que jaz nas trevas, na morte. Há muito que aprender sobre isso, irmão, e você não tem aprendido, porque você está se omitindo. Você nem abre sua Bíblia para ler sobre estas coisas. Não me diga que você é mais crente, ou menos crente, se você não me disser o quanto a palavra tem realmente se aprofundado dentro de você. Mas nem perca tempo me dizendo isso. Fale com vosso Pai, que está nos céus. John Piper, se você puder, eu acho que esse sermão está na internet, pregando na oração do Pai Nosso. Ele diz o seguinte, ele diz que ele estudou esta oração, e ele descobriu que esta primeira petição, santificado seja o teu nome, assim na terra, como nos céus, tem a ver com a igreja. É como se ele estivesse dizendo, ao nos sustentar, ao nos livrar do mal, ao nos ensinar a perdoar, o seu nome será glorificado, porque viveremos um padrão celestial neste mundo caído. A nossa primeira petição do Pai Nosso é pedir a Deus que nos use aqui na terra para glorificar o seu nome, como o seu nome é glorificado lá no céu, pelos perfeitos anjos de glória do Senhor, por aquela assembleia incontável de crentes que dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, é o Cordeiro que se assenta no trono. Meu amado irmão, se você ainda não percebeu o que é ser igreja, e se você não der um passo para subir os degraus na direção certa, você viverá longe, escondendo a sua luz, sendo pisado neste mundo. Irmão, faça uma revisão, irmão. Pare de fugir. Pare de apontar dedos para fora de si mesmo, para os outros. Dobre os joelhos. Peça ao Senhor. É preciso ter coragem. E as pessoas precisam ver esta coragem. É preciso ter qualidade. E as pessoas precisam ver essa qualidade. Mas tudo isso, porque as pessoas precisam ver Deus em nós. Só assim brilharemos com a luz que glorifica a Deus, porque ela não é nossa luz, é a luz que vem de Deus. Essa noite, promova uma aproximação da sua alma com Deus. Faça mudanças no seu comportamento, no tipo de palavras que você usa para resolver os seus problemas, no modo como você guarda mágoas no coração, você se adoece e adoece as pessoas. Mude, para você iluminar, para deixar de ser o problema quando você chega na roda e ser a solução, para você ser um homem de fé, que ilustra, como tantos outros já ilustraram, a vida de Cristo. Leia o Sermão da Montanha e veja como Cristo nos ensina estas coisas. Coisas aparentemente tão simples. Se a gente, por exemplo, amar só os que nos amam, qual é a diferença? Os ímpios fazem a mesma coisa. Vamos amar também os inimigos. Vamos fazer o que devemos fazer com o irmão, pedir perdão, afinal não oramos: Senhor, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos o outro. Tem que haver alguma coisa nesse sentido, irmão. Não vá para o túmulo
sem ter feito estas coisas. Leia o que ele fala sobre adoração no capítulo 5, a partir do verso 21. Deixe diante do altar e vai se reconciliar. Veja o que ele fala sobre as esmolas, gente que quer se aparecer como santa, seja santa no secreto, ou seja santo no secreto. Lições tão preciosas, que vão fortalecer a sua vida, e vão deixá-la sólida, como uma casa sobre a rocha. Não é hora de se omitir, nem de fazer de contas. Tire as máscaras, irmão. É por isso que a vida com Deus não pode ser virtual. Você que está acompanhando pela internet, nós achamos muito apropriado que você possa acompanhar o culto, desde que saiba acompanhar com reverência, mas ainda é pouco, porque agora nós vamos cear. E nesse culto já estivemos um ao lado do outro. Eu quero estimular, não fique tanto em casa. Venha para a igreja, o corpo de Cristo.